E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, sou professor de ciências e hoje vamos começar mais uma aula do Educa PE. Eu vou falar hoje para vocês sobre a reprodução. A reprodução, no caso de plantas e reprodução de animais. Quando se fala de reprodução, temos aí dois tipos de reprodução. Primeiro eu vou falar sobre a reprodução sexuada. Então, na telinha, a gente vê a questão da reprodução humana. Você vê lá, ó, por meiose, fecundação. Mas fecundação de quem? Né? A fecundação de um óvulo e de um espermatozoide. Tanto o óvulo como o espermatozoide, a gente chama de gameta. E por que esse número 23? Esse número 23 está relacionado ao número de cromossomos. Porque na nossa espécie humana, a gente tem 46 cromossomos. Ou seja, a gente fala N para se falar de cromossomos. Então, se você observar aí na telinha, tem homem 2N igual a 46. Mulher 2N igual a 46. Aí, quando se trata de gameta, o gameta, para ele ser formado, ele passou por uma divisão celular que a gente chama de meiose. Ou seja, dividiu um número ali de cromossomos. Por isso que ficou o espermatozoide, o gameta, ou célula germinativa, com 23 cromossomos, e o óvulo, que é o gameta feminino, né, com 23 cromossomos. E na fecundação, a gente tem a união aí, no caso, de duas células germinativas, que vai se formar o zigoto. E esse zigoto, essa célula, ela vai passar por diversas divisões, né? E que vai se formar um indivíduo. Isso quando se fala da reprodução sexuada humana. A reprodução ela pode ser tanto interna quanto externa. A fecundação interna ela vai acontecer, na realidade, aí, quando os gametas masculinos eles são depositados no interior do corpo da fêmea, onde ocorre a fecundação. Eu deixei aí a imagem de um tubarão. O tubarão, né, ele tem uma fecundação que é interna, mas no caso da externa, a fecundação dos gametas ele vai ser feito fora da fêmea. O que é que vai acontecer, né? Os gametas eles são liberados no ambiente, no caso aí dos sapos e as rãs, anfíbios, anuros, né? Que são animais que realizam essa fecundação. Então, nessa imagem você vê a fêmea, isso lógico, depois do acasalamento, né? Ela liberando ali, né, a questão dos seus óvulos. E os seus óvulos, através do acasalamento, que está acontecendo, você vê aí uma imagem do acasalamento, tanto os óvulos, tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino, eles são jogados diretamente na água. E é na água que vai acontecer a fecundação. Ocorrendo a fecundação, é que vai ocorrer lá o processo de divisões para se formar o indivíduo, no caso a espécie do sapo. Isso quando se trata da fecundação externa. Mas também a gente tem a nossa reprodução sexuada quando se trata de monóicos e dioicos. Quando eu falo de monóicos e dioicos, eu estou justamente falando ali da questão do número de cromossomos, né? Você sabe que no início da aula eu comecei falando sobre os cromossomos que são formados, né, na espécie humana através de um processo que é chamado de meiose, que divide ali, ó, divide na metade. Se a espécie humana tem 46, o cromossomo, né, o gameta,
a célula germinativa vai ter a metade desses cromossomos. Então, a gente diz que ali, aquela célula germinativa, né, é uma célula que ela é monóica, porque tem a metade, e quando acontece a fecundação, ela volta a se tornar dioica, né? Então, se você observar na imagem que está aqui, ó, né, que está aí agora na telinha, a gente tem os dois sexos do mesmo indivíduo, que é hermafrodita. Né? Então, eles são monóicos. Né? Eles são monóicos, porque não precisam de outro indivíduo para que aconteça a sua reprodução. A gente tem também os sexos que são separados. Então, tem aí na imagem um casal de um cavalo e um casal aí de pavões, que são sexos separados. Eles são dioicos, né? E se tratando da reprodução sexuada, tem um caso aí muito interessante que se chama partenogênese. O que é a partenogênese? Né? É o óvulo, ele vai se desenvolver sem ser fecundado. Poxa, para mim um óvulo, para poder ser desenvolvido, ele precisava ser fecundado. Nesse caso da partenogênese, o óvulo ele não é fecundado. Né? Isso vai ocorrer nas plantas, ocorre em animais vertebrados, vermes, insetos. E em plantas ocorre a partenorcarpia, no caso aí da banana. Mas na imagem eu deixei para vocês o caso da abelha. A abelha rainha, ela vai depositar diversos ovos. Né? E tem, lógico, que é o zangão. O zangão, ele vai lá, lógico, depositar suas células germinativas. E quando as suas células germinativas elas se unem com os óvulos da rainha, ou seja, os óvulos eles se tornam dioicos, ocorre ali uma fecundação, nascem as abelhas que são operárias e pode nascer uma abelha que vai ser uma abelha rainha. Mas o zangão ele não tem célula germinativa suficiente para fecundar todos os óvulos da abelha rainha. Então, os óvulos que não foram fecundados, né, esses óvulos que não foram fecundados, são justamente, né, os óvulos que vão gerar os zangãos. Os zangãos é o macho, no caso da abelha, só que foi de um óvulo que não é fecundado. Por isso a gente chama ele de monóico. A gente tem também aí o caso de pedenogênese e neotenia. Quando eu falo de pedenogênese, na realidade se trata do desenvolvimento de óvulos em indivíduos ainda na fase de lavas. Esses óvulos eles vão originar indivíduos por partenogênese. E lógico que vai ocorrer em alguns insetos e vermes. No caso aí da neotenia, existe a formação de gametas por meiose, né? Ainda no estágio de larva, ou seja, com as gônadas maduras, os gametas eles são fecundados e vão originar zigotos. Isso ocorre em alguns anfíbios, no caso aí das salamandras. Então, a gente tem os tipos de reprodução sexuada. Se você observar aí na telinha, a gente lembra aí a poliembrionia, ou seja, a formação de vários embriões a partir de um único zigoto. Em seres humanos, vão gerar os gêmeos que a gente chama aí de univitelino. Então, se você observar bem na telinha, você observa que eu tenho o óvulo, o espermatozoide, ele está sendo fecundado, originou o zigoto. Esse zigoto daí, né, ele vai originar dois indivíduos. Esses indivíduos eles são idênticos. Por isso que eles são univitelinos.
Na segunda imagem, que está do lado da imagem aí dos univitelinos, a gente tem, no caso, da mãe que, quando ela vai liberar após a sua menstruação, que ela tem o seu período fértil, que ocorre a liberação do óvulo, em vez de o seu ovário liberar apenas um único óvulo, libera mais de um óvulo. Aí o que é que vai acontecer? Acontece de gêmeos que são bivitelinos. Eles não são idênticos. Pode nascer um menino e uma menina. Mas nos gêmeos que são univitelinos, sempre nascem do mesmo sexo. Sempre são 2 meninos, ou se não, 2 meninas, né? Quando a gente fala dos gêmeos que são univitelinos. Queria deixar aqui a minha saudade ali para os meus alunos, que eles sabem que nas minhas aulas eu sempre me acompanha a minha famosa xícara. Eu não dou uma aula se eu não tiver uma boa xícara de café ao meu lado. Mas vamos continuar a aula. Eu trouxe a xícara aqui só para matar um pouco da nossa saudade. Brevemente a gente vai estar de novo na sala de aula. Bom, bora falar agora sobre a reprodução assexuada. Eu falei para você sobre a reprodução sexuada, né? Aqui precisa de mais de um indivíduo. É lógico que existem alguns casos, né? No caso ali da partenogênese, mas necessitava de outro indivíduo. Foi só um óvulo que não recebeu a outra célula germinativa, mas tinha um outro indivíduo, né? E tem também a questão do indivíduo ser hermafrodita, ele tem os 2 sexos. Mas agora eu vou falar sobre a reprodução assexuada, que a gente chama de divisão binária. Então, se você observar aqui, ó, em cima de mim, a gente tem algumas imagens que está bem clara para vocês, que tem uma célula que aos poucos ela está se dividindo em 2, que a gente chama isso de bipartição. O que é que vai acontecer nessa divisão binária que a gente chama de cisparidade ou bipartição? É a divisão do organismo em 2. Isso ocorre nas bactérias, protozoários, nas águas e plateumintos e poliquetos. Então, na imagem, você observa que eu tenho uma célula. Então, o núcleo ele se divide em 2 e depois a célula vai originar 2 células filhas. Essa reprodução é praticamente a reprodução de um clone. Essas células elas são iguais, idênticas, uma à outra. A gente tem outro tipo de reprodução assexuada, que é o brotamento. Surge, na realidade, aí de brotos no indivíduos formando uma colônia, como em bactérias, protozoários, fungos, poríferos e quinidários. Aí a gente tem um exemplo de uma esponja. Então pode observar essa esponja, ó. Essa esponja, do lado dela, nasce um broto. Esse broto depois ele se desprende. Ele vai se fixar no solo e ali a gente tem uma nova esponja. Precisou de outro ser vivo? Não, não precisou de outro ser vivo. É por isso que é uma reprodução assexuada. Falando de reprodução assexuada, a gente também tem a formação de células que a gente pode chamar ela de esporos, que germinam em condições adequadas. Quando eu falo de condições adequadas, eu estou falando do ambiente, que ele tem que ser um ambiente úmido. E isso pode ocorrer em bactérias, protozoários, fungos e plantas. Outro tipo de reprodução assexuada é a esquizogonia, ou seja, várias divisões do núcleo da célula, como vocês estão observando aí na telinha, né? O núcleo da célula ela vai passar por várias divisões ali no seu citoplasma, que o seu principal exemplo aí é o protozoário causador da malária, o Plasmodium falciparum, né?
Então, ele se divide dentro da célula, né, em vários, né? O núcleo ali vai se dividindo e vai se transmitir, e vai se dividir em tantos, né, organismos, em tantas células, né, esse protozoário daí, e que vai ser o causador e que pode contaminar outras pessoas. Outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. Um organismo, ele vai se fragmentar em pedaços, e cada um desses pedaços, eles podem formar um novo indivíduo, como, por exemplo, temos as planárias e os equinodermos. Veja aí na telinha as planárias. Se você cortar a planária em 3 pedaços, cada pedacinho dessa planária vai se tornar em outra planária. A estrela do mar é a mesma coisa. Se você cortar ela em vários pedaços, fragmentar ela, cada pedacinho ele vai se regenerar e vai formar uma nova estrela do mar. Esse tipo de reprodução assexuada a gente chama de fragmentação. Mas é lógico que existe a reprodução das plantas. As plantas, elas foram classificadas aí de acordo com o nível de desenvolvimento, né, de evolução das plantas no nosso planeta. As plantas, elas começaram principalmente no ambiente aquático. Quando a gente fala ali das plantas, que ela sai do ambiente aquático e vai para o ambiente terrestre. Então, ela vai passando por uma evolução até conseguir produzir o fruto. Então, primeiro, a gente tem as briófitas, as pterodófitas, as gimnospermas e as angiospermas. No ciclo aí de vida que a gente vê de todas elas, vão se alternar de 2 gerações. Ou seja, quando a gente fala do ciclo de vida, a gente está falando da reprodução, que a gente chama de gametófito, né? A gente tem o gametófito e tem o esporófito. O gametófito, lembra quando eu falei no início da reprodução humana sobre a questão do cromossomo, que eu disse para vocês que quando se geram a célula germinativa, o cromossomo passa pelaquela divisão celular chamada de meiose, onde se divide no meio? A mesma coisa acontece aí com a questão das plantas, só que vai receber outros nomes. Então, quando se fala das classificações das plantas, a gente tem as classificações das plantas em relação à sua fixação no solo, em relação ao seu tamanho, em relação também à produção de flores, à produção de frutos. Tudo isso daí, gente, passou por uma evolução. Bora falar agora sobre as briófitas. Na maioria das briófitas, o gameta, né, feminino, ele é denominado de oosfera. No gameta feminino da nossa espécie humana, a gente chama de óvulo. Mas se trata de planta, a gente chama de oosfera. E o gameta masculino, ele é denominado de anterozoide, e não de espermatozoide, como a gente denomina na espécie humana. E se tratando das briófitas, eles são produzidos em gametângios de indivíduos que são distintos. Se eu estou falando da palavra distintos, é porque vai existir uma planta fêmea e uma planta macho. E é necessário que exista água para que ocorra a reprodução desses organismos. Por isso eu coloquei aí na telinha, né, justamente a reprodução dessas plantas. Então você pode observar na telinha que eu tenho tanto a planta macho quanto a planta fêmea que vai produzir o seu gameta, né? Ou seja, tanto a oosfera quanto o anterozoide,
E quando eles se encontram, lógico que ele vai se encontrar através da água, precisam da água para poder se locomover, no caso aí dos anterozoides, para que ocorra a fecundação e possa gerar uma nova planta, uma nova briófita. E agora eu quero falar sobre as pterodófitas. As briófitas, em relação às pterodófitas, elas têm uma ligação bem legal, porque elas precisam da água, né, para que ocorra a sua reprodução. Então, nas samambaias, os esporângios, né, eles estão agrupados em estruturas que são denominadas soros, que podem ser visualizadas na parte inferior das folhas. Isso nos vários folíolos, né, que durante o período de reprodução, né, pode acontecer. Então, existe aí a imagem, né, que eu deixei para vocês sobre a reprodução das pterodófitas. Elas precisam também de um ambiente úmido para que ocorram a questão da sua reprodução. O bom é que na reprodução das plantas, elas podem ocorrer tanto por fecundação, né? Ali a fecundação das suas células germinativas, ou se não, vai acontecer sendo dioicas, né? A planta ela vai formar outra planta sem a necessidade de que ocorra a fecundação, se tratando da pterodófita. Mas agora eu vou falar de outro grupo, né, que não vai necessitar da questão aí da água, que são as gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas, elas não produzem flores, né, e sim estruturas que são reprodutoras, que são denominadas de estróbilos. É uma pseudo-flor, parece com a flor, mas na realidade não são flores. Os estróbilos masculinos, eles vão produzir os grãos de pólen, e os estróbilos femininos produzem os óvulos que abrigam a osfera, que é o gameta feminino. Só que, o que é que vai acontecer, né, nessa reprodução? Esse estróbilo, né, que é a parte reprodutora, eles não produzem pólen. Então, eles precisam da ação do vento para que o vento ele leve, né, no caso, o anterozoide, né, da flor, que é a flor, que existe a flor macho e a flor fêmea, da flor macho para a flor fêmea, para que se ocorra ali a reprodução da gimnosperma. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aqui em cima, que agora está bem maior, a gente vê aí justamente a reprodução dessa gimnosperma e a questão desse estróbilo, que vai ter, na realidade, né, a formação tanto do anterozoide quanto da osfera. Como eles não produzem pólen, vão precisar da ação do vento para que ocorra a questão da fecundação e produção aí, no caso, da semente, para que a gente tenha, no caso, uma gimnosperma. Exemplos aí de gimnosperma, a gente tem um pinheiro aqui no Brasil. Mas existem as cegonhas. Lá nos Estados Unidos, existe um parque, que são um parque das cegonhas, que são árvores que são praticamente assim, gigantescas. É magnífico o tamanho que elas chegam. Agora, bora falar sobre as angiospermas. Quando eu falo da angiosperma, eu estou falando justamente da evolução da planta. Vê só que a planta ela começou lá no ambiente aquático, nas algas, que foram para o ambiente terrestre, né? Ou seja, quando chega no ambiente terrestre, ela se tornou o quê? Uma briófita. A briófita, ela precisava de um ambiente aquático
para poder se reproduzir. Tem a macho, tem a fêmea. Aí depois ela evoluiu para a pterodófita, a sua reprodução já deu uma melhorada. E com o passar do tempo e o desenvolvimento, elas chegaram nas gimnospermas, mas não produziam uma flor. Existia um órgão reprodutor que era uma pseudoflor, ou seja, uma pseudoflor, que no caso é um estróbilo. Então, quando se chegar nas angiospermas, vem aí a questão, né, da flor, ou seja, quando se fala de angiosperma, a gente tem aquelas plantas que têm flor. Bem rapidinho. Como na minha aula eu sempre faço isso, sempre dou um golezinho assim de café para ficar mais elétrico, para que a nossa aula fique melhor. Então, bora falar agora sobre as angiospermas. A flor, na realidade, ele é um órgão que é especializado na reprodução sexuada das angiospermas. Nela ocorre a produção dos gametas femininos e masculinos. Os frutos formam após a fecundação do gameta feminino, ou seja, a osfera, pelo gameta masculino. O óvulo vai ali originar a semente e o ovário ele vai desenvolver-se aí no fruto. Então, observa aí na telinha a questão da flor. Na flor, a gente tem, né, partes, né, delas. Né? Tem a sépala, tem o receptáculo, tem o pendúculo, tem a pétala. A gente tem o que a gente chama do ovário, tem o filete, tem as anteras, tem a estigma. Então, para entender bem, as anteras elas vão produzir os anterozoides. E quando se vê ali no óvulo, vai se reproduzir, no caso, o gameta feminino, a osfera. Então, essas anteras, elas vão liberar, na realidade, uma secreção, que é o pólen, que vai atrair animais ou insetos que são polinizadores. Né? Esses insetos, que na maioria são as abelhas, que vão ser atraídas por esse pólen, eles vão chegar lá nas anteras, atraída por esse pólen, né? Vão misturar, que está ali no pólen, que está ali no estigma, e vai pegar justamente os anterozoides e colocar na estigma. Então, vai descer por esse túbulo, chegando lá justamente no óvulo, né? Que é a osfera. E o que é que vai acontecer? Acontece a fecundação e da flor, é lógico, vem um fruto. E por isso que é a evolução das plantas. As plantas, elas evoluíram para produzir frutos. Ou seja, esses frutos, eles ajudam no nosso metabolismo, que são ricos em vitaminas, proteínas e diversas substâncias. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre a reprodução, tanto dos seres vivos quanto das plantas, que também são seres vivos, que é o reino plantário. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.